Irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos para mais uma leitura bíblica, mas antes vamos fazer uma oração e depois nós seguimos na nossa leitura. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, mais um dia de leitura bíblica da Sua Palavra. Enquanto nós fazemos a leitura, que o Senhor nos dê entendimento, nos ensine, ministre sobre as nossas vidas, opere em nós e através de nós, Pai. Abençoa cada um que estará lendo conosco ou acompanhando e que o poder da Tua Palavra se manifeste em cada vida, Pai, curando, libertando, transformando, restaurando, fazendo aquilo que lhe aprouve. É o poder da Tua Palavra que nós cremos, Pai. Por isso nós oramos agora e Te agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve e atende no nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje. Nós vamos ler 3 textos, Salmo de número 59, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, e por último, Romanos, capítulo de número 5. Vamos iniciar no Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque eles dizem, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombará de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Ó Deus da minha misericórdia, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra, e tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Próximo texto, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos,
porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a ele. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor e os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul e Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que Jonatas, nem seu pajem de armas, estava ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arma de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a mão, retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se encontraram pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão, e todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a mão da vara que tinha na mão, a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede, como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que assou dos seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e o degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo:
eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um seu boi, cada uma sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamo de noite atrás dos filisteus e despojemo-los, até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que, ainda que seja em meu filho Jonathan, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu, meu filho Jonatas, estaremos em outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor: Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas declarou e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos, e ouve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Israel eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome de general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Próximo e último texto, Romanos capítulo de número 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo seu Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais é a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.